Olá, crianças! Eu tô tão animada estudando a história do povo de Israel. Eu sou uma aventureira, né? Então eu amo descobrir as coisas. De fato, a minha área é explorar. Mas eu amo também explorar a Bíblia, porque lá tem tantas histórias reais e verdadeiras sobre Deus. Mas hoje eu vim contar pra vocês que eu tava lá numa biblioteca procurando um mapa. Quando eu achei um atlas, que um atlas é um livro de mapas. Junto com ele tinha esse papel aqui, enrolado, diferente. Aí eu abri e tinha um caminho com 10 números e estava escrito Êxodo 19 a Êxodo 21. Eu achei estranho, não sei o que significa. Vocês têm alguma ideia do que possa ser? Eu acho que a gente vai ter que perguntar para a arqueóloga Lala. Louvor. Oi, criançada! Tudo bem? Oi, tio Felipe! Tudo bem, tia Magali? Tudo bem? Eu tô meio preocupado. Por quê? E se eu desobedecer e olhar igual a estátua de sal, eu viro uma estátua de sal? Não, a gente não vai virar uma ufa. estátua de sal. Eu tava preocupado com isso. Não. Mas a gente não precisa ficar olhando para trás, sabia, tio Felipe? Quando a gente aceita Jesus, a Bíblia diz que nós temos que olhar para Cristo e não para as coisas que ficaram para trás. O que ficou para trás já está tudo lá no passado. Então a gente tem que caminhar sempre com os nossos olhos fixos em Jesus. Sabe por quê? Porque assim a gente não cai em tentação, não tem desejo de fazer coisas erradas. Se a gente tiver os nossos olhos sempre fixos em Jesus. Entendi então. Entendeu? Vamos matar a saudade de uma música que se chama Estátua de Sal, então. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Escute agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou estátua de estátua. 1, 2, 3 e olhou pra trás. Se deu mal a mulher de Ló, virou estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim. Jogue afora a tristeza e diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para a estátua. Não se mexe, tia Magali. 1, 2, 3 e olhou pra trás. Se deu mal a mulher de Ló, virou estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim. Virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de... Adeus, dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo, dai louvor. Dos meus mãos, dos pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, uma mão. Adeus, dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo, dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, outro pé. Adeus, dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo, dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça e a voz. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou.
Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Aleluia, amém, amém. Oi, Lala, preciso da sua ajuda. Eu encontrei esse papel aqui, esquisito e diferente, e nele tem um texto e algo escrito, mas eu não sei o que significa. Você pode me ajudar? Claro! Nossa, deixa eu dar uma olhada. É um pergaminho. Me ajuda a segurar? Uhum. Eu preciso analisar, ler um pouco, estudar. Eu acho que tem algo interessante aqui. Deixa eu só ver o que é. Olha isso! João 14:21. Será que tem a ver com a nossa história de hoje? Nossa, eu acho que a gente precisa escutar a história. Vai que a gente descobre alguma coisa. Ai, eu tô tão cansada. Mas por que tá tão cansada? A minha mãe me fez limpar o quarto todinho. Ah, entendi. Mas cansa tanto assim? Sim, depois de ficar muitas semanas sem limpar, cansa sim. Mas por quê? Você não limpa seu quarto sempre, não? Olha, a minha mãe me manda limpar, mas eu enrolo, faço outra coisa, vou deixando, e eu acabo não fazendo, né? Me dá uma preguiça. Mas ontem eu não consegui escapar. Também eu fiquei de castigo, né? Oi, crianças! Como vocês estão? Eu estou ótima. Eu não estou nada bem. Eu tô muito cansada. Eu tive que limpar o quarto todinho. A minha mãe me judiou hoje. Mas por que ela fez isso? Sabe o que é? Ela vive falando que eu tenho que limpar meu quarto, deixar tudo arrumadinho, sabe? Essas coisas. Mas eu tenho muita preguiça. Eu acabo não fazendo. Eu quero jogar, brincar, correr. Mas sei lá, limpar não é a minha praia. Ah, agora entendi. A sua mãe pedia pra você obedecer e você não obedecia. Sim, ela ficava semanas sem fazer o que a mãe dela pedia. Ai, sim, era muita preguiça, mas agora eu estou de castigo e tenho que ficar limpando também ao mesmo tempo, sem jogar por uma semana e tenho que manter o quarto arrumado todo esse tempo, ou senão o castigo vai aumentar. Realmente nós precisamos obedecer os nossos pais e cumprir aquilo que eles nos pedem. Deus realmente quer que nós sejamos obedientes, bem contrário do povo de Israel, né? O que eles estavam fazendo não agradavam a Deus. Eles pareciam com você. Como assim? Eles também desobedeciam? E como? Nós vamos ver na história de hoje, então vamos ficar ligadinhas. Hora da história. Oi, crianças! Tem sido tão bom aprender sobre o povo de Israel e o tempo que viveram no deserto. Foram 40 anos de tantos aprendizados, momentos de reclamação, de murmuração e de desobediência a Deus. Mas vamos lembrar do maná? Olha a foto das crianças da nossa igreja fazendo o pão. Olha que incrível! Hora do desafio.
Legal, né? Sim! Pois então, vamos falar sobre a desobediência e a obediência. Será que o povo era obediente ou desobediente? Mas sabe, crianças, no dia em que completou 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, eles chegaram ao deserto do Sinai. Eles acamparam ali de frente ao monte. Moisés subiu ao monte, para se encontrar com Deus. E o Senhor o chamou ao monte e disse: Vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Bom, Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhe expôs tudo o que o Senhor havia lhe falado. O povo todo respondeu: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta que o povo havia dado. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Deus então deu várias ordens para Moisés de como deveriam se comportar antes de subir ao monte. E somente quando Deus permitisse, eles poderiam subir ao monte. Mas, crianças, vocês sabem onde fica e como é o Monte Sinai? Vamos descobrir com a Isa Aventureira. Crianças, vocês sabem aonde fica o Monte Sinai? Monte Sinai, do grego, também conhecido em hebraico como Monte Horebe ou em árabe como Jebel Musa, que significa Monte de Moisés. Ele fica localizado no sul da península do Sinai, lá no Egito. Legal, né? Então, crianças, agora que vocês sabem como era o Monte Sinai, ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Vocês já viram uma fornalha, crianças? Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e chamou Moisés para o alto. Ele disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor. O que será que Deus agora queria conversar com Moisés? Agora chega o momento em que Deus entrega a Moisés as tábuas da lei, como diz o texto de Êxodo 24, 12, com os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas de pedra. Lá ele ficou por 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. As crianças, naquela época ainda não havia papel, né? E Deus queria que ficasse gravado para sempre, porque a pedra realmente tinha essa simbologia. O que será que estava escrito nessas tábuas? Eu trouxe uma convidada especial para contar para vocês o que Deus havia colocado ali. Vamos ouvir? Então, crianças, agora nós vamos descobrir quais os mandamentos que Deus deixou para o povo de Israel, que também servem para mim e para você. Mas por que será que esses mandamentos eram necessários? Para que o povo colocasse a vida em ordem, porque eles estavam muito desobedientes. Essas regras eram para eles viver bem em qualquer lugar. É muito importante ter regras, não é mesmo? Então nós já vimos que Deus colocou nas mãos de Moisés 10 regras para serem entregues para o povo de Israel. São os 10 mandamentos. Então agora nós vamos aprender todos eles. O primeiro mandamento diz que a gente não vai ter outro Deus a não ser
ser o nosso Deus. Só existe um Deus verdadeiro e é o nosso Deus que mora lá no céu. O segundo mandamento que Deus nos deu fala assim: não farás para ti imagens de escultura. Você já viu alguém adorando uma estátua? Esse pecado se chama idolatria. Somente Deus deve ser adorado, imagens não. O terceiro mandamento fala para nós que nós não vamos falar o nome de Deus em vão. É errado ficar brincando com o nome de Deus. Nós não podemos usar o nome de Deus à toa, porque o nome de Deus é muito importante. O quarto mandamento fala para nós que nós devemos lembrar de guardar e santificar um dia. Nós devemos separar um tempo para Deus. Na Bíblia fala sobre o sábado, mas nós podemos escolher outro dia para o dia do nosso descanso, para o dia do descanso da nossa família. É muito importante isso. A gente tem os dias de trabalhar, mas a gente precisa separar um dia bem especial para o descanso. O quinto mandamento que nós aprendemos na Bíblia fala assim que nós devemos honrar o papai e a mamãe. Quem desobedece os pais não agrada a Deus, porque esse mandamento fala que é muito importante a obediência ao papai e à mamãe. O sexto mandamento fala para nós que nós não devemos matar. Quem nos deu a vida foi Deus e somente Deus pode tirar a vida. Nós não podemos fazer mal para ninguém. Por isso que o sexto mandamento fala sobre não matar. O sétimo mandamento, que também é muito importante, fala assim: não adulterarás. Nós não podemos trair as pessoas que nos amam. Quando as pessoas namoram ou elas são casadas, elas não devem ter outra pessoa. A Bíblia fala sobre isso no sétimo mandamento. O oitavo mandamento fala algo que também é muito importante. Olha só, ele diz assim: não furtarás. Nós não podemos pegar aquilo que não é nosso. Cada um tem as suas coisas. Nós podemos até pedir emprestado, mas não podemos pegar as coisas dos outros escondidos. Isso não agrada a Deus. E temos ainda mais 2 mandamentos. O nono mandamento fala algo também bem importante, presta atenção. Fala assim: não dirás falso testemunho. A Bíblia fala para nós que nós não devemos contar mentiras, que isso não agrada a Deus. Por isso a gente não pode falar algo errado das pessoas, contar uma mentira, certo? E o último mandamento, que também é bem importante, é o 10º mandamento. Ele fala assim: não cobiçarás. A gente não pode ter inveja e querer as coisas que não são nossas. Nós não podemos ficar com inveja dos amigos. A Bíblia fala que Deus não gosta disso. Então, olha só, todas essas ordens de Deus foram faladas para o povo de Israel, mas elas não servem só para eles, elas servem também para cada um de nós. E esses mandamentos são o quê? Eles são para o nosso bem, para a gente poder viver melhor. E como que a gente vai fazer para lembrar de todos esses mandamentos? A gente tem que guardar eles aqui no nosso coração. Na Bíblia, no Salmo 119:11, fala assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então a gente precisa guardar todos esses mandamentos aqui no nosso coração para a gente lembrar. Super importante, né, crianças? Deus explicou tudo a Moisés. E realmente eram mandamentos vindos de Deus. E logo eles tinham que obedecer, né? Mas será que obedeceram? Moisés então desceu do monte com aquelas 2 tábuas pesadas, escritas em tábua pelo próprio Senhor. Como será que o povo reagirá? Será que vão entender? Será que irão obedecer?
Na próxima aula, nós vamos descobrir. Puxa vida! Deus mesmo escreveu os mandamentos que o povo deveria cumprir. Eles são realmente muito importantes. Isso mesmo. Deus quis que o povo cumprisse os seus mandamentos e quer que a gente cumpra também. Nossa, nem a minha mãe eu obedeço. Então, quer dizer que eu também não obedeço a Deus? Eu vou pedir perdão agora mesmo a minha mãe e a Deus. Eu preciso obedecer. Olha só o que diz lá em João, no capítulo 14, no versículo 21. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lá está escrito bem assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Nossa! Viu só? Quem obedece ama a Deus. Eu vou com certeza tentar, a partir de agora, obedecer os mandamentos do Senhor, porque eu amo muito Ele. Isso mesmo, muito bem. Gente, então agora eu entendi. Esse papel nos leva a descobrir sobre os 10 mandamentos, é claro. Como que eu não pensei nisso antes? Realmente só podia ser isso mesmo, né? Mas olha só, Deus enviou tábuas de pedra. E olhando esse pergaminho aqui, eu comecei a pensar, como que o povo de Israel escrevia? E também o povo lá de antigamente, se naquela época não existia o papel que tanto usamos hoje? Ah, pode deixar que isso eu vou te explicar. Descobrindo com a Lala. Você sabia que antigamente não existia papel? As tábuas da lei foram escritas por Deus nas pedras. Bem legal, né? Mas imagina aquele povo, Moisés, carregando as pedras pesadas para todo canto. Era complicado, né? Mas Deus queria que ficasse gravado para sempre. E depois de algum tempo, os sábios do Egito, eles inventaram a escrita no papiro. Vocês sabem o que é um papiro? Bom, vamos pedir pro Luquitas explicar. Você sabia? Fala galera, tudo bem com vocês? Já ouviram falar do papiro? O papiro era o nome de uma planta nativa muito conhecida pelos povos hebreus, babilônicos e os povos do norte da África, por volta de 2.500 anos antes de Cristo e os egípcios. Eles desenvolveram uma técnica de fabricar alguns rolos de papiro e era considerado assim, o papiro ele era considerado o bisavô do papel. Que legal, né? Imagina só toda aquela história para chegar no papel que temos hoje. Esse daqui, ó. Nossa, crianças, que bacana saber isso. Eu vou olhar agora o papel que eu uso com bastante atenção e me lembrar que trabalhão que eles tinham para escrever, né? Muito legal descobrir essas coisas. Sabe, crianças, precisamos cuidar de toda a natureza. E querendo ou não, usamos muito papel, não é verdade? E muita árvore é quebrada, é cortada para fazer o papel. Porque o papel que a gente tem hoje vem das árvores e não vem mais do papiro. Então, como que a gente pode ajudar na natureza? Como os filhos de Deus, precisamos cuidar de toda a natureza, precisamos cuidar das árvores e de tudo que Deus criou. Vamos lá aprender um pouquinho como fazer isso? Como reciclar? Experiências. Então agora a gente vai fazer a nossa experiência do papel machê. Para fazer essa experiência, você vai precisar de um mixer, ou um liquidificador, que fica melhor na sua casa, um potinho com água e também vai precisar de um potinho com papel picado. Depois você vai adicionar o papel picado na água. Adicione um pouquinho, dá uma apertadinha, coloca o mixer dentro e vai batendo. Muitas vezes vai ficar com a cor roxa, tá? Porque o papel que a gente está usando é um papel que já foi utilizado para outras coisas. Então ele tem tinta nele. Você coloca o restante do papel. Mexe um pouquinho.
e depois bate de novo. Vai ficar mais ou menos assim. Depois, você pode pegar essa mistura e colocar numa forma ou numa peneira, tirar toda a água primeiro e depois passar a mão para ficar retinho. Você pode deixar no sol por uns 3, 4 dias até secar totalmente. Depois vai ficar com essa aparência. Quando você tirar, ele vai ficar com um aspecto de um papel mais durinho. Quando ele estiver totalmente seco, você pode fazer várias artes nele, pode escrever, desenhar. E o que você achar que pode fazer, de preferência, desenhe a natureza. Não é a natureza que a gente precisa cuidar? Então vamos lá. E eu quero ver vocês mandarem bastante vídeo pra gente sobre essa técnica. Vocês podem fazer em casa, mas peçam ajuda aos seus pais. Tudo bem? Até a próxima! O que aprendemos hoje? Oi, crianças! Foi muito bom estar com vocês hoje. Lembrem-se do que nós aprendemos. Vamos lá. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Esse texto está lá em João 14, 21. Obedecer a Deus é um mandamento e quem obedece demonstra o seu amor por Ele. Obedecer aos pais também é obedecer a Deus. Então vamos obedecer e até o próximo domingo! Até o próximo culto, pessoal!